Já fiz aqui com vocês quais são os meus filmes favoritos indicados à categoria de melhor filme internacional no ano de 2025. Em breve vou trazer a lista para vocês da categoria de melhor filme, mas hoje eu quero fazer o quê? Hoje eu quero listar com vocês os melhores filmes vencedores do Oscar de melhor filme na história da premiação. Felipe, você já assistiu todos os filmes vencedores da categoria de melhor filme? Ainda não. Mas eu quero fazer uma promessa aqui com vocês, ou melhor, promessa não, um desafio. Tentarei ver os filmes que faltam na categoria de melhor filme e refazer esse vídeo que estou fazendo aqui com vocês no ano que vem, na época do Oscar do ano que vem. Refazer com todos os filmes e quem sabe fazer um top considerando todos. Dividir a parada em 2 vídeos, não sei como é que vai funcionar, mas listar de todos os filmes vencedores do Oscar de 95-1 no próximo ano. Se eu vou conseguir fazer, não sei, mas vou tentar. Essa é a promessa que eu vou tentar fazer. Promessa não, desafio. Aliás, eu tava até contando pra galera da live aqui o conto do Machado de Assis chamado Noite de Almirante, que é um baita de um conto muito interessante pra isso. É aquela típica história da moça que vai... Do soldado que vai pro mar, o marinheiro que vai pro mar e a moça que espera o marinheiro. E aí quando eles voltam, quando eles vão partir, quando o marinheiro vai partir, eles trocam promessas um para o outro. A moça fala, eu te amo pra sempre. O rapaz, eu te amo pra sempre. Eu vou sempre te esperar. E quando o rapaz volta, ele fala, você prometeu pra mim. Você mentiu pra mim. E ela fala, eu não menti pra você não. Era verdade. Naquela época. Então assim, estou fazendo a promessa aqui, mas essa é a verdade do dia 19 de fevereiro de 2025. Se eu vou conseguir cumprir a promessa, quando chegar lá no que vem, vocês pedirem pra mim, eu falar, não, essa é a minha promessa feita no dia 19 de fevereiro. Se eu não cumprir, vai ser isso. Se eu cumprir, eu sou um homem de palavra. Agora vamos fazer o quê? Melhores filmes vencedores do Oscar de melhor filme. Só que antes de qualquer coisa, sabendo que nós estamos aqui, ó, numa época de aquecimento pro Oscar, aquecimento global também, tá muito quente no Rio de Janeiro, tá muito quente no Brasil, na verdade. E pensando num vídeo sobre melhores filmes vencedores do Oscar de melhor filme, eu não poderia deixar de trazer pra você a boa, a Insider. As melhores camisas pra esse momento de calor aqui no Rio de Janeiro. As camisas da Insider te oferecem tecnologia anti-odor, em razão de ter uma tecnologia antibacteriana. Então, assim, aquele fedor no trem, no metrô, que você vai passar nesse período de 66 graus de temperatura aqui no Rio de Janeiro, de sensação térmica, aí você não vai passar. Usa a camisa da Insider que vai te garantir isso. Além disso, uma tecnologia que te permite transpirar com mais tranquilidade, desamassa com o calor do corpo e é super confortável e versátil. Você mete aqui, ó, uma camisa pretinha da Insider, na cor vermelha, verde, cinza, das mais diversas cores, ou você pode pegar, botar uma camisa mais simples assim, jogar uma camisa por cima, extremamente versátil para as mais diversas atividades, desde a prática dos esportes até ir para o cineminha. Então, já garante a sua camisa Insider. E a boa que eu tenho para oferecer para vocês é qual? Link aqui na descrição do vídeo e você clicando, você já adquire um cupom de 12% em todo o site da Insider, direto no seu carrinho. Ou então, use o cupom Felipe. Nesse momento de aquecimento pro Oscar, torcendo pra Fernanda Torres, torcendo por Ainda Estou Aqui, use Insider, que eu garanto que você não vai se arrepender. Vamos começar? Sem enrolação, tal como as cuequinhas da Insider, o 10º lugar vai para Rebecca, de Alfred Hitchcock. E vale dizer aqui o seguinte, o meu objetivo com esse vídeo não é trazer para vocês uma crítica muito profunda sobre cada um dos filmes, eu vou explanar de maneira um tanto mais simplificada sobre cada um desses filmes, não, o objetivo desse vídeo é trazer uma crítica sobre cada um deles, e Rebecca, definitivamente pra mim, não tá entre os melhores filmes do Hitchcock. Mas vale dizer o seguinte, esse é o único filme do Hitchcock vencedor de melhor filme. E vale dizer mais uma coisa, e vale dizer também, Hitchcock nunca venceu na categoria de melhor diretor. É esse prêmio que vocês estão querendo levar em consideração para ser um validador da história do cinema brasileiro? Um prêmio que nunca premiou Hitchcock, um dos maiores cineastas da história do cinema? Dito isso, é importante ter o Oscar, tá? É importante que a gente tenha o Oscar, a gente já conversou sobre isso aqui inúmeras vezes, só não lida com isso como validador. Validador no nosso cinema não é. Mas Rebecca é o 10º lugar. Em 9º lugar, talvez seja uma surpresa pra vocês que esse filme esteja na frente de Rebecca, inclusive, visto que vocês sabem que Hitchcock é um dos meus diretores favoritos na história do cinema. Mas como disse pra vocês, Rebecca não é exatamente o meu filme favorito
do Hitchcock. Aliás, tem alguns filmes que eu colocaria na frente, mas infelizmente não venceram o Oscar. Vértigo, Janela Indiscreta, Marnie, e inúmeros, Psicose, Os Pássaros, A Sombra de uma Dúvida, e inúmeros outros filmes que inclusive eu colocaria na frente. I Confess, eu colocaria na frente de Rebecca. Mas Rebecca é o vencedor de melhor filme. Agora, em nono lugar, pra surpresa, supostamente surpresa de vocês, porque está na frente de Hitchcock, eu coloco Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Coen. E eu vou dizer pra vocês o seguinte, Onde os Fracos Não Têm Vez talvez seja o último grande filme vencedor do Oscar de melhor filme. Ah, Felipe, calma aí, mas tem Parasita. Parasita é um excelente filme, ótimo filme. Eu tô falando aqui de Masterpiece, tá? Eu vou ser até mais específico quando a gente chegar um pouquinho mais pra frente. Vai chegar um outro filme aqui que a gente vai discutir de maneira mais profunda qual é esse grande filme que veio antes, na verdade, que pra mim é o último grande filme. Mas eu acho que Onde os Fracos Não Têm Vez talvez seja o mais próximo que eu posso dizer de um grande filme pra estar nesse panteão da história do cinema a ganhar o Oscar de melhor filme. Então, Onde os Fracos Não Têm Vez. Em oitavo lugar, A Malvada, também conhecido por All About Eve, de Joseph L. Mankiewicz. E A Malvada é um filme que explora de maneira muito profunda o rosto e a atuação da Bette Davis. É um filme brilhante no que tange a compreender justamente esse sistema de atuação, mas também uma estrutura narrativa bem distinta do que vinha sendo produzido em Hollywood naquele contexto de Código Reis, por exemplo. Um filme trágico, pesado, forte, e que inclusive, por curiosidade, tem a presença da Marilyn Monroe fazendo uma pontinha ali no filme. All About Eve é o meu oitavo lugar. Em sétimo lugar, para surto geral da nação, de 1972. Qual filme? Que isso, Felipe? Você vai botar esse filme mesmo em sétimo lugar? O que você tá esperando com isso, Felipe Leão? Poderoso Chefão. Vocês já sabem que eu não sou exatamente uma pessoa aficionada por Poderoso Chefão. Eu gosto de Poderoso Chefão, não à toa está aqui, inclusive, na minha lista de 10, e inclusive na frente de A Malvada, de Rebecca, de Onde os Fracos Não Têm Vez. Mas não é exatamente o filme que eu coloco nesse grande panteão, inclusive do cinema americano. Eu gosto de muitas outras coisas mais do que Poderoso Chefão. Não sou desses que colocam, inclusive, o filme dentre os maiores filmes já feitos na história. Eu acho que tem muita coisa à frente de Poderoso Chefão. Mas não dá pra fugir de dizer que esse é um grande filme, inclusive um dos primeiros filmes da onda da nova Hollywood a ser premiado no Oscar, depois, é claro, de Midnight Cowboy, por exemplo, mas que de alguma forma solidifica essa nova maneira de se fazer cinema que inaugura em Hollywood a partir de 1969, momento em que o Código Reis cai e se inaugura essa nova Hollywood. Tem aula sobre Nova Hollywood e Introdução ao Cinema. Na verdade, 2 aulas sobre Nova Hollywood e Introdução ao Cinema. Então, Poderoso Chefão em sétimo lugar. Em sexto lugar, um filme que o diretor brasileiro Carlos Rauschenbach, diretor de Falsa Loura, um dos meus filmes favoritos de sempre, vocês já sabem, eu preciso sempre estar mencionando esse filme por aqui, etc. Vocês já sabem. Ele sempre disse, este aqui é o último grande filme que o Oscar premiou na categoria de melhor filme. Esse aqui verdadeiramente é. Eu até acho que existe um filme mais novo do que esse que vai estar na frente, inclusive. Mas, de alguma maneira, eu concordo com ele, discordando, visto que, mais uma vez, eu tenho um filme na frente. Que filme é esse, Felipe? Os Imperdoáveis, de Clint Eastwood. É basicamente o Clint Eastwood continuando o projeto do cinema clássico americano. Continuando a obra de John Ford e, sobretudo, O Homem que Matou Facínora. Se vocês fizerem uma sessão dupla entre O Homem que Matou Facínora e Os Imperdoáveis, eu garanto a noite de vocês. Eu garanto que essa noite vai ser inesquecível. Fazer essa sessão dupla entre O Homem que Matou Facínora e Os Imperdoáveis. É um continuador dessa Hollywood clássica de John Ford, que se segue, de alguma maneira, no cinema moderno com Michael Cimino, que é um autor, de alguma maneira, que também trabalha essa Hollywood clássica, mesclando com características modernas, um cinema bastante ritualístico. E o Clint é esse cara que permanece fazendo esse cinema. Os Imperdoáveis é um grande exemplo disso. Em quinto lugar, um filme que é muito injustiçado, tá bom? Por uma razão específica. Em quinto lugar, Como Era Verde Meu Vale, de John Ford. E vale dizer o seguinte, esse é um John Ford não fazendo faroeste. Então, assim, já vale por isso. Não que os faroestes de John Ford não valham, muito pelo contrário, pelo amor de Deus. Se você não ver os faroestes de John Ford, você não tá vendo faroeste na tua vida. Então, esse é o primeiro ponto. Mas aqui, o Como Era Verde Meu Vale é um filme de John Ford não fazendo faroeste. E é um filme para que vocês concebam esse autor
que, tal como Clint Eastwood, era um republicano e supostamente um autor mais conservador, mas um autor cheio de contradições. Contradições essas que se confirmam na sua história, na sua prática. Um autor cheio de nuances ao longo da história e que, por muitas vezes, inclusive, rompe com esse republicanismo ao longo da sua carreira. Como Era Verde Meu Vale talvez seja um dos filmes mais progressistas que Hollywood já fez, feito por um suposto republicano. Mas, Felipe, por que você disse que Como Era Verde Meu Vale é um filme injustiçado? Como Era Verde Meu Vale disputou o Oscar de 1942. E eu não sei se vocês lembram, mas em 1942, o filme que estava concorrendo com Como Era Verde Meu Vale era nada mais, nada menos que um dos filmes considerados um dos paradigmas da história do cinema. O paradigma do início do cinema moderno, Cidadão Kane. O Oscar premiou Como Era Verde Meu Vale ao invés de premiar Cidadão Kane, aquele que solidificou a ideia do que é esse início do cinema moderno. Vale dizer o seguinte, por mais que o Oscar costumeiramente erre ao longo da história, isso não necessariamente é um erro. Porque, claro, essa noção de que Cidadão Kane se tornaria esse paradigma do início do cinema moderno não se configura de imediato. Não é como se Cidadão Kane lançou e olha, gente, agora iniciou o cinema moderno, gente. Não. Esse é um debate que permanece ao longo da história. E ao longo da história, o filme se configura como esse grande filme na história. Inclusive, a Sight and Sound só coloca Cidadão Kane como o maior filme da história na década de 60. A primeira edição da Sight and Sound, da década de 50, premiou Ladrões de Bicicleta como o maior filme da história. Só na década de 60 que Cidadão Kane volta ao debate crítico e se torna esse filme considerado o melhor filme da história do cinema, ou pelo menos um dos paradigmas do início do cinema moderno. E aí, por isso, a história um tanto ofuscou Como Era Verde Meu Vale, mas definitivamente não é um filme que deva ser desconsiderado. Se Cidadão Kane perdeu para Como Era Verde Meu Vale, perdeu para um grandiosíssimo filme. Em quarto lugar, eu vou ter que falar o seguinte, gente. Existe um cara aqui que, desculpa, mas domina essa porra toda. Um cara que, se o Oscar menosprezou em 2025, eu posso dizer que os anos 2000 foram dominados por esse cara. Os anos 2000 e parte da década de 90 foi dominado por esse cara. Clint Eastwood. Em quarto lugar, Menina de Ouro. Menina de Ouro na frente dos Imperdoáveis? Pois é. E esse é o filme que eu tava falando anteriormente. Os Imperdoáveis seria o último grande filme vencedor do Oscar. Mas tem Menina de Ouro em 2004 vencendo essa categoria. Na verdade, vencendo em 2005 o filme de 2004. Clint Eastwood é o único diretor aqui nessa lista a ter 2 representantes no meu top 10. E Mina de Ouro é aquele típico melodrama que nos conecta de maneira profunda com as emoções específicas do seu personagem, com uma simplicidade única que só o Clint consegue conduzir, e através dessa simplicidade, sem que ele pegue necessariamente a nossa mão para dizer, olha só, você precisa sentir isso, ele nos conduz a construir uma empatia com o personagem, com a nossa personagem central, e nos fazer sentir aquilo que ela sente, ou pelo menos parte do que ela pode sentir. É um filme pra se afogar em lágrimas e tem aula sobre melodrama na introdução ao cinema. Se em quarto lugar nós temos um melodrama, em terceiro lugar nós teremos uma comédia. Comédia? O Oscar premiou uma comédia na história do cinema, Felipe? É isso mesmo que você tá falando? Que houve um momento em que o Oscar premiou uma comédia ao invés de um drama? E não é qualquer comédia. Em terceiro lugar, Se Meu Apartamento Falasse, de Billy Wilder. Aqui, gente, nós estamos falando de uma das maiores comédias românticas já produzidas na história do cinema. Eu só não vou dizer que é a maior comédia romântica já produzida, porque particularmente eu gosto de uma única outra mais do que esse. Que filme é esse? Sócios no Amor, do Ernst Lubitsch. Mas vale dizer o seguinte, gente, que o Billy Wilder, ele é um diretor muito inspirado nos filmes do Ernst Lubitsch, que era um diretor alemão que produziu seus filmes de comédia, muito críticas, inclusive, à comédia hollywoodiana na década de 20, mas que posteriormente iria migrar para Hollywood para fazer os seus filmes lá. E faria, na década de 30, filmes como Anjo, com a Marlene Dietrich, e Sócios no Amor. Além de Ser ou Não Ser, Ninótica, enfim, inúmeros filmes maravilhosos produzidos por ele, mas Sócios no Amor é o meu favorito. E o Billy Wilder é um diretor explicitamente, abertamente influenciado por Ernst Lubitsch. E isso já valeria o filme. Um filme que vai trabalhar de maneira muito particular essa lógica desses 2 espaços entre a casa do personagem e o seu trabalho. Um filme que trabalha nessa dialética, portanto, dessa organização do trabalho, desse espaço de trabalho, desse ser social
do trabalho e desse ser em sua própria casa e essas relações amorosas que ele constrói nesse caminho. É um filme que consegue ser crítico nesse processo, ao mesmo tempo em que constrói uma comédia muito engraçada. Em segundo lugar, eu vou dizer o seguinte, tá? O meu segundo lugar era o meu primeiro lugar até bem pouco tempo. Até bem pouquíssimo tempo, o segundo lugar era o meu primeiro lugar. Em segundo lugar, Lawrence da Arábia, de David Lean. Aliás, David Lean é um autor que vocês precisam conhecer imediatamente. Desencanto é um filme assim, é um melodrama. Se a gente falou de melodrama com Menina de Ouro, Desencanto é esse filme que vocês precisam conhecer. Que, aliás, é um filme muito inspirado para outros filmes do Clint Eastwood também. Que inspira muitos filmes do Clint. Mas Lawrence da Arábia é o típico filme épico produzido nessa época, na década de 50, 60. É um filme de 1962, que vai concorrer em 63, mas que é muito típico dessa Hollywood nesse contexto. Uma Hollywood, na verdade, já em decadência, tá? É claro que se trata de um diretor britânico, mas que tá fazendo filme com os aparatos de Hollywood também. É um filme que, pra quem estuda cinema, e lá no Introdução ao Cinema eu falo muito pra galera sobre isso, que reúne muitas características que nos ajudam a compreender a linguagem do cinema. Talvez Lawrence da Arábia e Era Uma Vez no Oeste são filmes síntese nesse sentido, que reúnem muitas dessas características que nos faz compreender muito dessas relações espaciais e temporais, inclusive, entender o que é um filme elíptico. Inclusive tem aula sobre isso no Introdução ao Cinema também, essa relação entre espaço e tempo no cinema. E é um filme épico de dimensões absolutas. Um filme épico que, assim como o Clint faz também, desconstrói o seu herói. Então aquela típica narrativa do herói unidimensional é perdida aqui em Lawrence da Arábia, muito em razão de uma nova geração do pós-guerra. Então Lawrence da Arábia é meu segundo lugar. Se David Lean é o meu segundo lugar, se Lawrence da Arábia, que era até pouco tempo meu primeiro lugar, agora é meu segundo, qual é meu primeiro lugar, gente? E eu vou dizer o seguinte, eu assisti recentemente, eu reassisti recentemente um filme que eu assisti lá no início da minha cinefilia e que eu tinha muito poucas lembranças. Eu lembrava de ter gostado muito do filme, mas eu não lembrava a dimensão de quanto eu gostava desse filme. É um filme que também trata de um sujeito do pós-guerra, tá? Veja o que eu tô dizendo. Lawrence da Arábia, ele trata não especificamente de um herói do pós-guerra, mas de um espírito de um tempo, de sujeitos sociais e, portanto, de espectadores, de uma nova geração do pós-guerra, que não mais deseja enxergar, portanto, no cinema, naqueles que estão representados, esse herói unidimensional e bom. Porque a realidade nos demonstra outra coisa. A realidade de duas guerras, grandes guerras em sequência, parte 1, parte 2, é outra. Sujeitos, portanto, desiludidos. Mas essa desilusão não acaba com a Segunda Guerra Mundial. Não acaba com essa geração do imediato pós-Segunda Guerra Mundial. Porque uma outra guerra estoura nos Estados Unidos. Melhor, estoura fora do território dos Estados Unidos, mas tendo os Estados Unidos como centralidade nessa disputa. Não só como centralidade nessa disputa, mas tendo os Estados Unidos como derrotado nessa guerra. Derrotado, sobretudo, moral, que é a Guerra do Vietnã. E eu imagino que vocês já saibam de que filme estou falando. Em primeiro lugar, O Franco Atirador, de Michael Cimino. Gente, na moral, eu já dei toda a explanação do filme aqui, de alguma maneira. O Michael Cimino é um diretor que lida como o cinema como um ritual, gente. É bizarro. O cinema pro Michael Cimino é um ritual. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Michael Cimino é desses diretores raros que pensam cada uma de suas imagens. Cada uma de suas imagens estão ali pensadas. Sua decupagem é única. É um diretor que, em razão desse pensar a imagem, faz com que a imagem subsequente, com que a imagem que vai surgir daqui a algumas sequências, seja fortalecida em razão de outras. Então, uma simples imagem, uma simples cena de personagens reunidos numa mesa, de amigos caçando nas montanhas, torna-se fundamental e impactante no momento da guerra, em razão das imagens anteriores. A reunião desses amigos, desses familiares, no final, cantando uma música de vanglorização da América num contexto de completa insanidade desses Estados Unidos, ganha força com essas imagens ritualísticas que ele constrói. É mais um diretor que expande a Hollywood clássica num contexto de nova Hollywood. Michael Cimino é esse diretor que, se é tão conhecido por ser da nova Hollywood, é também conhecido por encerrar a nova Hollywood, por
trazer um filme como Portal do Paraíso, conhecido por esse filme que levou ao fracasso a nova Hollywood, na verdade nos diz o seguinte: esse diretor, ele tá mais próximo dos clássicos do que dessa galera da nova Hollywood. Ele tá mais próximo de John Ford, ele tá mais próximo de Howard Hawks, ele tá mais próximo de Hal Walsh do que está próximo de Martin Scorsese e de Coppola. Isso não significa dizer, porém, que o Michael Cimino não está a realizar um filme moderno. É um filme violento, tal como o cinema clássico abdicava de se fazer. É um filme elíptico, tal como o cinema clássico costumeiramente não fazia. Não estou dizendo que não tinha. Mas ainda assim, um filme que sintetiza essa história. O Franco Atirador, primeiro lugar. Encerrado então aqui o nosso conteúdo dos melhores filmes já vencedores na história do Oscar. A promessa foi feita. Ano que vem a gente volta aqui para fazer de maneira mais aprofundada, porque eu vou ver outros filmes dessa categoria pro ano que vem. E quem sabe aparece um filme que vai tomar o lugar de Franco Atirador. Enquanto isso não acontece, essa é a minha lista definitiva. Enquanto não acontece, essa é minha lista definitiva. Porque a verdade é a verdade do hoje. Curtiram o vídeo?